Sejam todos muito bem-vindos ao Paulinelli Podcast, nova temporada, começando hoje com um convidado muito especial. E eu quero aqui começar agradecendo a Deus pelo privilégio de estarmos aqui compartilhando com vocês conhecimento e experiência. E o assunto de hoje é inteligência emocional nas escolas e nos negócios. Inteligência emocional, inteligência comportamental, vamos compartilhar aqui como você pode ter sucesso na sua vida a partir da inteligência emocional, inteligência comportamental, você ter consciência, autoconsciência. Nós vamos falar sobre vários assuntos. Por que na escola? Porque o nosso convidado aqui é especialista em inteligência emocional, comportamental e tem ministrado palestras nas escolas para professores, para alunos. Eu estou aqui com quem? Jefferson Lima. Jefferson Lima, teólogo, pedagogo, psicanalista, papai da Liz e da Eloá, esposo da Isabela, um irmão em Cristo. Quero começar também aqui agradecendo o Arley, que está aqui na produção, né, o Flávio. Estamos aqui na Vortex Marketing Hub e é um estúdio do meu ecossistema e nós estamos já aproveitando aqui esse espaço para bater esse papo. Então fique até o final, né, para você ser impactado, ter sua vida impactada a partir desse bate-papo que nós vamos fazer. Então, eu vou já passar a palavra para Jefferson se apresentar. Eu também vou reforçar a minha apresentação aqui, né? Bater um papo aqui da minha apresentação. Quem está assistindo aí, que é da audiência de Jefferson e que não me conhece, eu vou me apresentar. Por favor. Mas nós vamos conversar um pouquinho aqui. Eu já quero passar a palavra para dar as boas-vindas, cumprimentar o pessoal que está assistindo aqui. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar o convite, Jefferson. É um prazer estar aqui. Muito obrigado, doutor, para poder compartilhar um pouquinho sobre aquilo que estamos fazendo, né? E pela oportunidade que temos também de participar desses impactos dentro das escolas. E estou muito feliz de estar aqui. E, por favor, gente, não deixe de seguir o meu amigo, amado, né, irmão em Cristo principalmente, e vamos para cima, porque tem muito para ser conversado aqui. Meu nome é Ricardo Paulinelli, sou advogado há mais de 15 anos, sou fundador e advogado do escritório Paulinelli Advogados, onde nós atuamos no segmento previdenciário, cujo nosso propósito, a nossa meta é conseguir o melhor benefício previdenciário para os nossos clientes, e também libertar pessoas dos abusos bancários, principalmente os aposentados e pensionistas que sofrem com vários casos de práticas abusivas aplicadas aí pelos bancos, instituições financeiras, agentes de crédito, enfim. Então essa é a nossa linha de atuação. E eu sou um advogado e empreendo, né? Eu me considero um advogado empreendedor digital. E dessa atividade de empreender, a gente precisa desenvolver habilidades de gestão, de liderança, inteligência emocional. Eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Quando a gente começar a falar aqui sobre essa questão desse trabalho nas escolas. E eu até estava falando com o Jefferson aqui que se tivesse esse trabalho na época que eu estudava, eu não teria tomado 2 bombas, né? E eu vou contar um pouquinho dessa história aqui, né? Tomei 2 bombas seguidas, uma bomba na 4ª série, uma bomba na 5ª série, tudo por essa questão de inteligência emocional, por autoconsciência, inteligência comportamental, e é a fase da vida que influencia nossa vida daí para frente, né? Então é muito importante esse trabalho feito nas escolas. Então, eu já passo aqui para Jefferson, fala um pouquinho desse projeto School, o que é, né, com o que vocês trabalham, os assuntos voltados aí para professores, então, para professores e alunos, né? Então tá com a palavra. Professores, alunos e pais. O projeto School surgiu há mais ou menos há 6 anos atrás. Ele surgiu por uma indignação nos nossos corações, porque a gente olhava para o cenário dentro das escolas e observávamos que o número era crescente de alunos se cortando, alunos
com tentativa de suicídio. E o apogeu de tudo deu-se início com aquela tragédia em Suzano, quando 2 adolescentes entraram dentro da escola e dizimaram ali várias vidas. Sim, nossa. E aquilo ali foi um divisor de águas. E pela facilidade que a gente já tinha em atuar e lidar com pessoas, nós começamos a perceber que não tinha nenhum tipo de atuação dentro das escolas. Só que aí é onde morava o X da questão. Pelo fato de ser cristão, protestante, as escolas têm o seu viés, e o viés é não implantar religião dentro da instituição, porque existe um CNPJ, existe uma norma, então automaticamente todas as escolas que a gente abordava, gerava-se uma resistência de que como que vocês crentes vai entrar aqui e vai estragar tudo que a gente está fazendo, justamente pela questão de alguns testemunhos ruins de outros que haviam passado por lá. Sim. E aí foi aonde surgiu a ideia do Projeto School, e o Projeto School é um projeto neutro, interdominacional, que trabalha apenas com questões emocionais, né, e de ativacional, como você mesmo propôs aqui para... Principiológico, né? Então, também. Todas essas questões, e nós mapeamos, né, mapeamos alguns temas de palestras, né? Bullying, identidade, propósito, princípios, valores, famílias, amor ao próximo, resiliência, perdão, reconciliação. Eu vejo muito nos seus vídeos aí, inclusive vídeos viralizados aí. Tem vídeo nosso que tem mais de 4 milhões, 10 milhões de visualizações, né? Em todas as plataformas digitais. Sim. E aconteceu a nossa primeira palestra acidentalmente. Literalmente foi um acidente. Uma psicóloga havia sido convidada para poder falar sobre saúde emocional para os pais. Ela, por algum motivo, não compareceu na palestra. Aconteceu que tinha alguém que estava lá nesta manhã, a palestra era 9 da manhã, já era 10h30, a psicóloga não comparecia. Sim. Ele falou, tem um menino ali que fala bem. E aí me levaram. Que legal, cara. E aí, dali eu saí com mais ou menos 40 escolas marcadas. Uau! Porque os professores, ele é andarinho, né? Sim. Ele dá aula em 1, 2, 3, 4 aí sai espalhando a boa notícia, né? Saiu espalhando a boa notícia. E aquilo foi tomando uma proporção tão grande que alcançamos 12 estados e 3 países e graças a Deus nós estamos aí promovendo esperança. E o que mais tem acontecido nesse tempo, né, de experiência dentro das escolas é uma demanda não somente com alunos, mas com os pais também. Sim. Porque nós percebemos que o aluno, todo professor tem a mesma queixa. Qual que é a queixa do professor? Eu tenho um aluno que ele é problemático. Não, você tem um aluno que tem um lar problemático. Né? Você tem um aluno que é refém de um lar que não funciona. Né? E esse é o X da questão, a cereja do bolo está aí. Então, quando nós paramos de focar somente nos alunos e começamos a tratar a raiz, que é a família... Família, cara. Aí começou a acontecer. E aí, nesse interim, nós também percebemos que os professores também eram vítima. Porque ele não é um professor apenas, ele é uma mãe. Sim. É um pai, né? É um profissional, tem medo, sonhos, né? Tem suas limitações. Então, quando nós começamos a tratar não somente o profissional e o aluno e o pai, mas começamos a tratar o ser humano em si, aí sim começou a funcionar. Começou a gerar resultado. Houve um divisor de águas. Muito bom, cara. Excelente. Vamos aqui conversar um pouquinho sobre esse impacto. Uma frase que me chama muita atenção. A sua identidade te ativa e o seu propósito te motiva. Entenda bem, a sua identidade te ativa e o seu propósito te motiva. O que é a identidade? É o eu sou. Então, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu consigo, eu posso. E muitas vezes no ambiente escolar, no ambiente de negócio, no ambiente empresarial, a pessoa tem crenças limitantes a respeito de sua capacidade, de sua identidade. Sim. E esse trabalho na escola ele é muito importante. E quando a gente fala na escola, a questão do bullying, é muito interessante que as pessoas querem diminuir o outro. E isso é muito presente na escola. Então, é seu burro, né? Você é atrasado. E às vezes isso é falado para poder realmente diminuir. E eu já enfrentei isso dentro de casa. Esses dias, meu filho chegou para minha filha e falou assim, você é burra. E porque ela estava tendo uma certa dificuldade de aprendizado. E aí ela chegou para a mãe e falou assim, ô mãe, eu sou burra, né? Aí a mãe dela falou, não, você não é burra. Não aceite.
Não fale mal de você e não aceite os rótulos que as pessoas colocam sobre você. Você não é burra, você é inteligente. Você é capaz. E aí começou a trabalhar a identidade dela, que começou a ser afetada pelo externo. E isso é muito comum na escola, isso é muito comum na vida, né? Então é importante trabalhar a identidade. É a identidade que ativa a pessoa. E o propósito motiva. Então é muito comum esses termos, né? Sim. Uma palestra motivacional. Tem a parte da motivação, mas a pessoa tem que entender a sua identidade para ser ativada. E essa identidade, ela começa na compreensão do que eu sou. E aí, quando eu fiquei sabendo, e é algo que eu trabalho em casa, eu fui lá e chamei a atenção do meu filho. Falei, eu não aceito que você reproduza aquilo que você vê lá fora. E eu fui duro com ele. Falei, por que você chama ela de burra? Ele falou, eu fiquei chateado, pai. Eu quis diminuí-la. E eu sei que ela não é burra. Eu falei, eu não aceito isso. E eu não aceito que você reproduza o que você vê lá na escola. Porque lá na escola, infelizmente, vai ver um filho de um pai que chama ele de burro, um filho de um pai que menospreza ele, e ele vai querer reproduzir aquilo. E quando isso chegar em você, você tem que estar com sua identidade firme de não aceitar aquele rótulo, de não aceitar aquele adjetivo. E isso vai estar na sua identidade. Se falar, se xingar, na tentativa de diminuir, mas aquilo não vai me afetar. Aquilo não vai me afetar porque aquilo não vai ofender a minha identidade, porque eu sei quem eu sou. Eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou bonito. E isso influencia demais, porque a gente vê muitos alunos, muitas pessoas com a baixa autoestima, que é justamente por conta dessa questão do bullying. O outro tenta diminuir a pessoa. Sim. E aí, quando eu falo, eu fui duro com ele. Falei, eu não aceito. Vai pedir perdão à sua irmã e eu não aceito você ofender a identidade dela. E que você não replique isso. Se eventualmente alguém vir te ofender na sua identidade, não dê atenção. Tenha firmeza do que você é. E quando a gente fala de motivação, ou que a motivação ela vem pelo propósito, qual que é o propósito? É crescer, é contribuir com as pessoas. Então, o que me motiva? É aquilo que eu quero desenvolver. Então, quando eu estudava e que eu entendi meu propósito, eu era da área de humanas, né? Eu falei assim, eu quero ser professor inicialmente, e depois eu fui entender que eu queria ser advogado. Então eu tinha um propósito, eu tinha um propósito de crescer, né? E aí quando eu percebi que a ideia do crescimento era através da contribuição, de ajudar outras pessoas, aí fez sentido. Então por isso que a gente fala que a sua identidade te ativa, e o seu propósito te motiva. E que bom que a sua filha e o seu filho pertencem a um lar que funciona. Enquanto você falava, eu me recordava de uma experiência que eu tive na cidade de Guaxupé, em Minas Gerais, né? Mais ali voltado para o sul. Sim. E eu me lembro que a gente estava numa escola e no fim da palestra, eu tive uma das maiores experiências da minha vida, da minha história. Sim. Aquilo que eu não aprendi numa academia teológica, aquilo que eu não aprendi 4 anos estudando pedagogia. Aquela menina me ensinou em 20 minutos. Ana Clara é o seu nome. Há mais ou menos uns 4 anos atrás. E ela, em lágrimas, nos procura e fala assim, quando eu vi, eu já tinha falado. E a gente ficou sem entender. Como assim, quando você se viu, você já tinha falado? Ela falou, não, vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Ela relatou, nessa época ela já tinha seus 14 anos de idade, que desde os 7 anos de idade ela era abusada pelo próprio pai. E o pai a reprimia, ameaçando de matar ela, a mãe e os irmãos, se ela contasse para alguém. Então, isso perdurou por algum tempo. O que aconteceu? Ela começou a se reprimir dentro da escola. Começou a se mutilar. Para isso, o sol independente estava... se a temperatura estava quente ou fria, né, ela sempre estava de capu na cabeça, de blusa de frio de manga comprida. E ela não sabia o que era pior. Sair de casa ou ter que entrar dentro da escola. Uhum. E ela falou assim, eu já vou te falar o porquê. E ela replica novamente, quando eu vi, eu já tinha falado. Ela, sem contar isso pra ninguém, reprimida, um dia no período ali no período da merenda, da escola, do recreio, sim, um amiguinho chega pra ela e fala assim, Ana, você não vai acreditar, fulano gosta de você. E aí ela respira, ela fala novamente, quando eu vi, eu já tinha falado. E ela grita
no meio de um recreio, imagina, adolescentes, né? Eu tenho nojo de homem. Automaticamente rotularam a menina. Sapatão, Ana Clara e sapatão. Olha, Ana Clara cara. e sapatão. E aquilo ali, todo mundo falando, e aí, por isso que ela disse, eu não sei, eu quero saber o que era pior. Sair de casa, ter que voltar pra casa, ou entrar dentro da escola. Caramba, E ela falou, ainda bem que eu tive 3 meses de paz. O pai dela foi preso, logo depois ele faleceu. Ela teve 3 meses de paz com a mãe dela, ela cozinhava com a mãe dela, e ela falava aquilo com um sorriso no rosto, e logo depois ela disse, porém veio a pandemia e levou a minha mãe. Caramba, cara. Agora você imagina, você falou sobre a questão de replicar. Essa criança, ela cai dentro da escola com todos esses traumas. Sim. De abuso, de abandono, a figura que era para proteger, para guardá-la, para orientar, né, para ter pegado duro, como você mesmo falou com seu filho, né, de não é assim que tem que fazer, o caminho correto é esse, olha para mim, veja como eu faço para você fazer também. Sim. É o cara que estava agredindo ela todos os dias. Todos os dias. Véio. E aí, nós oramos com ela, conversamos com ela ali, ela conseguiu perdoar esse cara que ela não conseguia chamar nem de pai. Sim. E hoje, graças a Deus, a Ana é a aluna nota número 1 na escola dela. Glória a Deus, que legal, cara. A mais pontual na sala de aula, tem as notas mais altas. E o sonho dela é ser advogada. Olha, que legal, que legal. Depois eu quero conhecer essa história e ver o resultado dessa história de que ela conseguiu alcançar esse objetivo. É muito perigoso quando nós rotulamos as pessoas. Verdade. Né, sem conhecer a sua história. Eu sempre digo que por trás de cada olhar existe uma história, existe um contexto, por que aquela pessoa está fazendo aquilo, daquela forma, daquele jeito. E engraçado que a gente nunca conversou sobre o que eu falo dentro das escolas, mas o tema central das nossas palestras é a identidade. Nós tratamos a identidade. Eu posso falar de mil outras coisas, mas nós sempre começamos com a identidade. Porque se você se olha na câmera frontal da vida e você não se reconhece, você se perde, você vai perder o que há de mais incrível no mundo, o seu próximo. Verdade. O seu próximo. Verdade. Você perde o seu próximo de vista. Você perde o prazer pelo próximo, ou o encanto pelo próximo, ou aquilo que é belo, né? C.S. Lewis diz assim que o belo e Deus pode ser visto no olhar do outro. E isso que é o interessante da vida. Então, quando você se perde, você perde o seu próximo. E aí você cai no lema que Madre Teresa de Calcutá nos ensinou, né? A maior de todas as pobrezas não é a falta de dinheiro, mas a falta de amor. Você deixa de amar. Verdade. Né? Eu acho que você já deve ter ouvido falar no novo termo que a sociologia moderna cunhou, que se chama invisibilidade social. Sim. Trata-se das tantas e quantas pessoas que passam diante dos nossos olhos todos os dias e a gente não consegue enxergar. E às vezes essas pessoas moram debaixo do mesmo teto, né? E dormem na mesma cama, comem na mesma mesa, né? Partilha do mesmo núcleo familiar. E aí é onde os lares hoje disfuncionais acabam replicando, né, e não enxergando quem deveria enxergar, e esse aluno cai dentro da escola. E o que é interessante a gente falar nisso aqui é que nós somos formados por memórias, né? Memórias. E as experiências, elas geram memórias, e as memórias geram crença. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, elas estão relacionadas às memórias que foram implantadas. E quando elas são implantadas, vão gerar um padrão comportamental, que é a questão da crença. E muitas vezes essas crenças nos impedem de crescer, de desenvolver. Isso é muito comum na fase escolar, na fase profissional. Tem muitos advogados que não desenvolvem por conta de crenças limitantes implantadas em razão de memórias. E não estou falando só do período escolar de ensino fundamental, na faculdade mesmo. É muito comum, a vida inteira. Então, a depender das informações que são passadas, das memórias que são implantadas na faculdade e tudo mais, o advogado, por exemplo, ele vai ter aquela crença limitante que ele não pode vender, né? Que ele, ser vendedor é ser feio. Então, são crenças que impedem a pessoa de desenvolver. E voltando para a questão da escola e de lares disfuncionais, a gente percebe que feridos ferem. Então, a gente vê a repetição de padrão. E essa repetição de padrão,
é que vai conduzindo a pessoa nessa crença limitante de não conseguir desenvolver, de não conseguir crescer, enfim. E nesse sentido é interessante a gente falar um pouquinho sobre as memórias que são implantadas na época desse período escolar. Sim. Né? Muitos traumas, né? Tanto dentro de casa quanto nesse período escolar. E tem uma história interessante que me ocorreu. E eu lembro que na 4ª série eu era um bom aluno e eu fui para a 4ª série A. E na escola, não sei se ainda funciona assim, é A, B, C, D e é de acordo com a qualidade do aluno. Então eu era um bom aluno, um aluno inteligente, só que eu fui influenciado, cara, dentro desse universo escolar. Na rua, uma pessoa que conhecia essa professora, uma professora da 4ª série, uma professora bem, aquela professora bem exigente, né? Só de olhar para a cara dela já assustava. E era uma professora muito exigente, mas muito boa. E aí, uma pessoa lá na rua me falou assim, ó, essa professora aí, ela não é isso tudo não, ela é uma ladra de pontos. E isso, cara, entrou na minha cabeça de tal forma que influenciou o meu comportamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o que nós ouvimos, que isso influencia a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. E aí, ainda no primeiro bimestre, logo no início da 4ª série, eu tive um atrito com essa professora. E aí eu joguei na cara dela, falei, professora, você é uma ladra de pontos. E xinguei a mulher tudo. E essa mulher me expulsou da sala. Nossa. Eu fui para a secretaria. E para não ser expulso da escola, a escola me transferiu para a 4ª série D. Nossa. Chegou lá, meu rendimento caiu e teve toda aquela situação, aquele constrangimento dentro de casa, de apanhar e tal, menino rebelde. E eu não sabia de um traço do meu comportamento, que eu nessa época eu tinha 10 anos de idade, e eu só fui entender esse traço desse comportamento depois dos 38, quando veio um diagnóstico de TDAH. Né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E isso já na fase adulta. Só que é uma característica que a gente carrega. Né? Uhum. E até então, naquele contexto, eu não entendia isso. E eu fui entender de um traço também dessa característica, que é o TOD, transtorno opositor desafiador. Então eu tinha isso no meu comportamento. Na época não existia todo esse diagnóstico de TDAH, de autismo. Então eu era taxado como um menino bagunceiro, um menino respondão, bocudo. E era o traço desse transtorno de oposição, de desafiar. E eu tinha esse traço em relação aos professores, a figura de autoridade. Então eu era já uma pessoa mais questionadora. Então eu já tinha esse traço ali naquele contexto, mas não era tratado de uma forma técnica. E eu fui expulso, fui para a 4ª série D, tomei bomba, repeti de ano. Olha só. E isso, olha para você ver, era uma professora, regente da sala ali, né? Então eu tive que me adaptar. Aí eu fui repetir a 4ª série. Aí eu tive outra professora, que eu não esqueço nunca, essa professora me acolheu, me amou, né? A professora Cleusa já faleceu, mas me marcou porque me acolheu, me conduziu ali, aí me colocou nos trilhos, humanizou, né? Humanizou, essa é a palavra. Então o professor que tem essa habilidade, né, de entender a característica do aluno, e ela foi essa professora, e eu fiz uma 2ª, 4ª série perfeita. Aí veio a 5ª série, aí eu saí do contexto de uma professora e vou para o contexto de vários professores na 5ª série, cada um de uma matéria. Aí você imagina o que aconteceu. Desenvolvi a mesma característica, esse transtorno opositor desafiador, com professor de matemática, professora de história, né? Geografia não, professor de geografia eu gostava, eu tinha aquela coisa de só fazer o que eu gostava. E aí eu desenvolvi esse transtorno e não consegui me adaptar com vários professores. O que deu? Bomba de novo. Uau. Tomei bomba na 5ª série. E aí, eu até então não me conhecia, não entendia, e levando mais rótulo. Ah, é malandro, não quer nada com a dureza. Então começa a levar esses rótulos de bagunceiro. E eu tinha um negócio de dormir na sala de aula.
Inclusive, esses dias a gente encontrou com uma pessoa que foi minha colega. Eu estava numa loja e aí minha esposa estava comigo, aí essa moça nos atendeu. Aí eu comentei com minha esposa assim, ó, ela já foi minha colega na escola. Aí a primeira coisa que a menina falou pra minha esposa, falou, meu Deus, eu não sei como é que Ricardo virou advogado, só dormia na sala de aula. Olha pra você ver. Era bagunceiro e quando tava quieto, tava dormindo. E ela foi até comentou assim, eu até falei pra minha filha, depois que eu vi um vídeo seu na rede social, falei assim, ó, se ele conseguiu, você também consegue. Dando esse exemplo, né? Então assim, cara, era o comportamento que até então não tinha essa leitura. Não tinha um profissional para poder fazer essa leitura e para me conduzir, né, dentro da minha característica. Aí eu, tomei bomba de novo. Aí eu repeti a 5ª série. Aí na 6ª série, eu já comecei a ter um pouco mais de maturidade e a gente consegue desenvolver mais com essa maturidade. Aí eu fui para um negócio que chama Acertando o Passo. Eu fiz a 6ª e a 7ª em um ano só, para recuperar pelo menos um ano. Aí eu já comecei a entrar nos trilhos, a me entender, a compreender. Mas se tivesse esse trabalho que você faz nas escolas na minha época, era diferente, cara. Era diferente essa questão comportamental, de compreender, de autocompreender, de autocompreensão, e isso faz muita diferença. E nessa linha, o que vocês trabalham nessa questão comportamental dos alunos? São muitos pontos. Muita informação que você trouxe agora, preciosas, né? A primeira informação, eu não posso deixar isso passar para a gente aproveitar e pontuar isso aqui agora, ainda que a gente volte depois, a questão dos professores. Sim. Hoje existe uma preocupação muito grande, tanto nas escolas municipais, quanto também nas estaduais, para o cuidado com os profissionais. Sim. Porque o município e o estado perceberam que eles estão esgotados. Hoje é chamado de síndrome de burnout, né? Isso. Onde eles não têm mais prazer por aquilo que fazem e pela vocação que escolheram. Então, e isso não é de agora, isso é desde a sua época, e prova disso é o testemunho que você acabou de trazer. O professor, a primeira professora, onde acha que o impor é o método correto de fazer. É uma professora extremamente autoritária, isso, né? E a pedagogia ensina totalmente diferente. A sala de aula é construída juntamente com os alunos. Sim. Né? E aí você cai na 5ª série, onde tudo é muito rápido. Onde o professor tem que dar aula para você, 40, 50 minutos de aula para você e para mais 1000 depois. E ele sai dali e vai para outra escola. Ele chega em casa, tem uma mulher estressada, um esposo estressado, tem filhos pequenos doentes, né? Verdade. Ou com várias outras dificuldades. Ele tem que lidar com você que tem um transtorno. Só que ele não foi treinado para lidar com um transtorno. Sim. Eu descobri que você é formado em geografia. Sim. Eu não sei Fiz 5 períodos de geografia. Eu não sei você. Eu não tive a aula de como dar aula. Sim. Eu não tive a aula de como dar aula. Sim. Literalmente você aprende em um estágio obrigatório, você é obrigado a fazer aquilo ali na prática, e ponto final. Né? Então hoje, para os professores também é complicado, porque eles têm uma identidade além do ser professor. Verdade. Eu trato muito isso quando eu falo para os professores, porque assim, doutor, a maneira em como nós fazemos uma coisa, nós faremos todas as outras. Verdade. Né? Se eu sou péssimo em casa, eu sou péssimo na igreja, eu sou péssimo na rua, eu sou péssimo profissionalmente. Sim. Né? Eu me lembro posso pontuar isso aqui? Pode. Eu estava numa empresa de um amigo meu. Ele é um cara bem empreendedor, assim como você sabe, gosta de vários ramos. Ele tem uma rede de açougue. Sim. E um dia eu estou lá visitando ele, tomando um café, e ele falou assim: Jefferson, fica no caixa porque eu vou levar minha irmã para ir no hospital, passou mal. E eu falei, meu Deus, eu nunca fiquei nesse negócio, como é que eu vou ficar aqui? Mas o cara é meu amigo, né? Não posso abandoná-lo. Sim. E quando eu abro o caixa da irmã dele, eu tenho muita dificuldade, pelo menos eu, na nota de 2 misturada com 20, com 50, sabe? Na época tinha R$1, com de R$1, de 2, as moedas todas misturadas, absorvente lá dentro, sabe? Sei. Tava daquele jeito. O tempo passou, organizei, o tempo passou, vamos na casa da minha irmã fazer uma visita para ela, ela não tá bem emocionalmente. Quando eu chego lá, não sabia se eu estava na sala ou na cozinha ou no quarto. Né? Tinha prato para todo lado, a casa estava de ponta cabeça. Sim. Começou no caixa da empresa. Sim. Foi para dentro da casa dela. Como que você acha que estava o resto da vida? Verdade. Né? É um reflexo, a vida emocional, sentimental, espiritual,
estava da mesma maneira, e prova disso foi o que ela confessou depois, né? Que ela precisava de ajuda para se reorganizar. Então, é literalmente isso. Então, o aluno cai dentro da escola, né, com esse transtorno, e o professor, ele é chamado na rua de tia ou de professor. E aí ele pega isso para ele, esse título. E a forma como ele faz uma coisa, ele vai fazer tudo. Hoje ele pega o título, amanhã ele pega uma situação, um trauma que lhe acontece, ele se torna o trauma. E aí, questão de identidade. Né? Por exemplo, acontece com ele uma calúnia, ele se torna calúnia. Acontece com ele uma dificuldade, ele vai se tornando, ele vai assumindo aquilo que não lhe pertence. Né? Agora, voltando para a questão da identidade, da questão comportamental do aluno, a psicanálise diz que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Né? E eu sempre falo, pessoas pequenas falam de pessoas medíocres falam de coisas, pessoas extraordinárias falam de propósitos e sonhos. Então, olha para você ver como que aconteceu, apesar do transtorno, você foi influenciado por uma fala. Foi. Né? Você foi influenciado por uma fala de alguém e você levou isso para a sala de aula. Né? E graças a Deus que você tratou isso, senão você estaria trazendo isso até hoje. Eu tenho certeza que às vezes você se pega. Pera aí, isso aqui... Cara, aí você imagina, naquela época, conversa de rua. E hoje nas redes sociais, hoje o tanto de informações que a gente recebe. E é muito importante falar sobre isso, que nós somos influenciados. Nosso comportamento é influenciado. E hoje com as redes sociais, principalmente no meio artístico, os alunos, os empreendedores, as pessoas em geral, são influenciadas. Então nós precisamos tomar muito cuidado. E uma coisa que eu fui aprendendo com o passar do tempo, a questão da maturidade, foi filtrar. Filtrar aquilo que a gente recebe. Inteligência emocional é isso também. Foca aqui. Inteligência emocional, quando a gente fala de inteligência emocional, é algo que a gente precisa entender como reagir às coisas. Então, inteligência emocional é como nós lidamos com as coisas, porque vem muita informação, muita coisa que nós não temos o controle, e aí nós temos que ter o controle de como nós reagimos àquilo. Sim. Né? Então, hoje, principalmente com redes sociais, com cortes, muitas informações que chegam, pessoas que recebem ali e já começam a agir, já começam a falar com base naquele recorte da vida de alguém, da fala de alguém. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E nessa época eu não tinha filtro. A minha característica na época era de não filtrar. Então, eu era aquela pessoa que falava abertamente. Quem tem essa característica do TDAH, e eu não falo que é um problema, eu não falo que é um transtorno, eu falo que é uma característica e que a gente aprende a lidar, e é positiva quando a gente consegue entender, compreender isso. E eu fui, com o passar do tempo, aprendendo a lidar com essas características. E uma das formas que eu aprendi ao enfrentar situações que eu não gostava, e é muito dessa característica de TDAH, do transtorno opositor, desafiador, é você se esforçar para gostar de alguma coisa. Você tem que criar uma certa obrigação quando você precisa fazer, né? Então, naturalmente, eu não sou disciplinado, eu não sou uma pessoa disciplinada, mas eu entendo que quando eu preciso fazer, eu tenho que me obrigar, gerar obrigações para poder, assim, fazer. Então, por exemplo, nas matérias, né? E eu sempre falo, que a gente não pode criar experiências negativas para o nosso cérebro. E geralmente na fase escolar o aluno fala assim, eu não gosto de matemática. Se falar que não gosta de matemática, não vai aprender. E eu tinha isso, eu não sou bom de matemática. Eu não sou bom de português, eu não gostava de português. E a matéria que eu mais precisava era português. Já cria uma resistência. E aí quando eu comecei a entender isso, que eu falo assim, não, eu tenho que convencer a minha mente que eu gosto para poder aprender. Aí eu comecei, eu amo português, eu gosto de português. E eu precisei, para você ter ideia do nível de obrigação, eu comecei a dar aula para poder aprender. Eu me obriguei de tal forma que quando eu estava na época de faculdade, tentando para fazer a faculdade, eu tinha esse estímulo de aprender para ensinar. E aí eu escolhi geografia porque realmente eu gosto dessa parte de docência por conta disso.
dessa experiência, né? Ou seja, de você ter que aprender para poder ensinar. E para mim é o que faz sentido, gerar essa obrigação para poder ensinar. E aí eu entrei em geografia, mas queria direito. Só que eu não conseguia passar, porque eu precisava desenvolver mais português, que eu tinha até então criado objeção com relação a português, a história. E nessa época de faculdade que eu fazia geografia e queria direito, eu comecei a dar aula. E tinha um colega do curso de geografia que ele começou a dar aula em pré-vestibular, em associações. Tinha as associações que tinha aulas lá e eu falei, cara, me arruma uma vaga nessa associação que eu vou lá dar aula de graça. Aí ele falou assim, mas você vai dar aula de quê? Eu falei, do que você quiser. Se você quiser, eu dou aula. Aí eu comecei a dar aula de português. E essa aula de português foi me estimulando, criando obrigação para eu poder aprender o português. Aí eu comecei a dar aula de geografia, geopolítica e tinha, cara, uma matéria ou uma de história que sempre caía no vestibular. Sempre caía no vestibular. E eu percebi que eu tinha que trabalhar com estratégia. Então isso vale muito para essa questão profissional, a inteligência emocional nos negócios, né? E aí eu tinha uma matéria de história que não entrava na minha cabeça e sempre caía no vestibular. E eu, estrategicamente, fui lá na Cotec, na época lá, a comissão organizadora que fazia a prova e tal, eu fui lá e pedi eles, levei um CD, na época tinha que levar um CD para eles colocarem todas as provas anteriores. Eu comecei a estudar em cima das provas. E eu fiz aquele levantamento das questões e vi que caía sempre questão sobre Revolução Francesa. E nesse trem não entrava na minha cabeça. Aí eu falei, agora eu vou dar aula de Revolução Francesa. Vou virar um especialista em Revolução Francesa. E comecei a estudar e dar aula e explicar. E aí entrou na minha cabeça. Quando eu fiz a prova, tá lá, o que é sans-culottes? Falei, eu sei, eu vou responder e tal. E aí, cara, isso eu percebi que eu precisava de estratégia para poder lidar com essa característica minha. E lá só... Por que eu falo depois dos 38 anos que eu fui diagnosticado? Porque meu filho apresentou alguns traços, aí nós levamos no especialista, e a especialista falou, tudo indica que ele tem. E provavelmente ele puxou de alguém. Aí quando ele falou, aí foi puxar o histórico. Aí eu fiz uma análise, como é que é o nome da especialista? A especialista de cabeça? Não. Neuro? Neuro. A neuro fez a análise e falou, não, realmente você tem TDAH. E aí me puxou, ela que me puxou as histórias, ela que me puxou na memória as coisas que indicavam que eu realmente tinha aquela característica. E eu só fui entender isso depois, olha para você ver. Mas lá na época que eu vivenciei esses desafios da escola, eu percebi que eu tinha que adotar estratégias para conseguir lidar com aquilo. Nessa questão de tratar comportamento, né, que você pontuou muito bem, eu sempre uso uma metáfora, principalmente quando eu falo com professores ou para pais. Por exemplo, imagine que você está naquele dia, sua folga, você resolveu cuidar de você, tirar um dia para você, você faz aquele suco de maracujá bem gostoso, deita naquele sofá retrátil, liga a TV de 50 polegadas, e aí você fala, hoje é o meu dia, eu vou descansar. Aí vem uma voz, mas você vai ficar em casa sem fazer nada? Aí quando pensa que não, você tá fazendo um monte de coisa, resolvendo problema na rua, na empresa, né, para que a mulher tá arrumando a casa, e diz assim, tá, mas o que isso tem a ver? Tá, quando você era uma criança, alguém te acordava, né, num horário que não precisava te acordar, alguém te ama muito e falava para você, até passarinho que não deve nada para ninguém já tá cantando. Essa pessoa te cobrou a vida inteira e hoje você se cobra sozinho. Uma memória implantada, né? Qual é o problema? O problema é que hoje você cobra os seus filhos. Verdade. Então, você acabou adotando um padrão repetitivo. Repetiu o padrão. Você repetiu um padrão. E aí, qual o problema em relação a isso quando você repete um padrão? Que você vai replicando isso de geração em geração. Verdade. E aí, pessoas vão sendo afetadas, cara. Então, por exemplo, você pontuou aqui na questão de chamar um filho de burro, né? Quantos pais... Eu já cheguei em escola para palestrar, para falar para pais aqui em Verdelândia, do lado, onde nós estamos aqui agora.
E antes de entrar, os pais reunidos na porta do portão para fora, uma mãe espancando o filho. Na frente de todo mundo, e ninguém fala nada, ninguém faz nada. Né? Em público, o garotinho tinha mais ou menos uns 12 a 13 anos de idade. Olha pra você. Envergonhou ele diante dos seus colegas, vai desenvolver um traço de rebeldia, ele vai fazer de tudo para provar para ela que ainda que ela tenha apanhado, ela tenha feito aquilo, que ele não vai fazer o que ela quer. Né? E isso é comum, é natural, é normal, é uma ação e uma reação. Então, assim, quando se trata de comportamento, é muito fácil quando você trata os frutos. Né? O fruto já está ali, mas como que é difícil quando você trata a raiz. Ainda que essa nossa conversa que ela venha durar 2 horas, nós sempre regressaremos para o fator que gera esses meninos e envia eles para a sociedade, para as empresas e para a cidade. Hoje você é um empregador. Sim. Você tem vários colaboradores com você. Sim. Né? E tenho certeza que muitos que passaram e saíram, que você falou, cara, tinha tudo para dar certo. Né? Mas a pessoa no ápice para dar certo, falou, não posso, não consigo, não suporto isso aqui não é para mim, saiu. Uma crença limitante que foi implantada desde a infância, ouvindo constantemente pelos pais, você é burro, você não vai conseguir, você não vai dar em nada, e às vezes não ouve nada disso, mas também não existe uma referência, alguém para ele poder olhar e dizer, cara, eu quero ser como o meu pai, eu quero ser como a minha mãe. Sim. Eu assisti recentemente um vídeo teu com a tua menina. Sim. E você perguntou pra ela assim, o que você quer ser, Luísa, quando você quer crescer? Ela não falou psicóloga, ela falou quero ser advogada. É verdade. E sabe qual é o problema? O problema é o seguinte, a tua filha, quando ela for casar, você sabe disso melhor do que eu, ela vai procurar um cara igual o pai dela pra casar. A referência de homem pra ela, de marido, é o pai dela. E o seu filho, ele será o homem que você é. Agora, pais que estão nos ouvindo agora, você que é pai de menina, você tem paz no coração sabendo que a sua filha se casará com um cara igual a você e o teu filho vai replicar um padrão de casamento que você tem? Eis aí o X da questão. Verdade, cara. Quando você fala de questão comportamental, é preciso ressignificar. A palavra é essa. Ressignificar. E eu vou falar aqui de uma experiência e que é tão interessante que a gente não tem a compreensão de quando uma determinada crença foi implantada. E esse é o grande desafio. Quando a gente tem uma característica, uma situação que a gente vê como problema e vem aquela famosa frase, eu sou assim. Eu não mudo, eu nasci assim. Vou morrer assim. Vou morrer assim. A síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, eu sou assim. Porque a pessoa não quer enfrentar a jornada de entender o que faz ela ser assim. E eu vou dar um exemplo aqui, e que por muito tempo eu não entendia a minha obesidade. Eu era magro antes do casamento, não que a culpa foi do casamento, né? Mas chegou uma fase que eu fiquei um pouco mais sedentário e aí isso foi me engordando, eu fui realmente ganhando muito peso, e existem fatores que levam àquilo, né? E eu fui analisar uma situação que me acontecia e uma memória que foi implantada quando mais novo. Eu via sempre o meu pai lambendo o prato. Uau. Quando comia uma sopa. Sabe aquela sopa deliciosa? E que a gente dá vontade de lamber o prato. E tem gente que lambe o prato, né? Pode falar que eu sei que tem gente que lambe o prato. Cara, e aquilo pra mim, ver o meu pai fazendo aquilo, eu repliquei aquele comportamento. E eu gostava de lamber o prato. E essa mensagem de lamber o prato, involuntariamente, foi levando para mim a ideia de que quando eu comia, o prato tinha que ficar limpo. Então, a quantidade que colocasse no prato, eu iria comer para deixar o prato limpo. E eu via a minha esposa, ela comia, se ela não está satisfeita, deixava a comidinha no restinho lá do prato. Tem gente que tem esse hábito também, né? Comeu, não estou satisfeito, não deixar a comida no prato. Tem gente que tem mania de deixar um pouquinho assim, toma um café e deixa um pouquinho de café, né? E eu não tinha esse hábito. Então eu achava um desperdício
de ver o prato quando alguém deixa alguma coisa. Eu tinha essa memória implantada, porque deixar isso era desperdício. Porque a memória de deixar o prato limpo, ao lamber o prato, foi gerando em mim essa ideia de que eu tinha que comer tudo. Então, isso foi provocando uma compulsão. Então, se eu não dosasse a quantidade que eu colocar no prato, se eu colocar muito, eu vou comer muito. Aí, por um tempo que eu comecei a entender, eu entendi que eu tinha que colocar pouco para comer pouco, né? E, às vezes, assim, como eu não tinha essa compreensão, eu colocava pouco e repetia. Mas sempre deixava o prato limpo. Mas quando veio a consciência dessa memória, aí eu comecei a me reprogramar. Que eu tô satisfeito, eu não vou comer mais. E isso, cara, foi libertador na ideia de emagrecer. Sim. Né? No processo de emagrecimento. E se eu não observar, se eu não tratar isso, eu volto tudo de novo. Por conta dessa compulsão, dessa memória que foi implantada. Né? E assim, meu pai nem sabe disso. Eu não posso... E o mais interessante que em algumas situações, uma forma de ressignificar, quando a gente compreende, é perdoar. É libertar aquele. Por exemplo, assim, eu perdoei meu pai no aspecto assim, meu pai lambeu o prato na minha frente, foi uma coisa inofensiva, né? Não tinha maldade nenhuma. Nenhuma, mas ó, pra você ver a memória que ele implantou, e ele nem sabe disso, certo? Mas pra mim, depois que eu compreendi, né, fazia muita diferença. Então é preciso ressignificar as nossas memórias para isso mudar o nosso comportamento. Mas aí que está o X da questão. A partir do momento que sai do inconsciente e vem para o consciente, você é responsável. Até então... Entra a autorresponsabilidade. Exato, era apenas uma atitude involuntária, vamos dizer assim. Era inocência. Mas agora você é responsável, porque você sabe o que está acontecendo, né? O porquê acontece, de onde vem. E isso é muito interessante. A maioria de nós carregamos um padrão familiar. Eu tive muita dificuldade em relação a isso, porque eu não sei se você sabe, se eu já conversei com você sobre isso, mas eu não conheço meu pai. Meu pai foi embora, eu tinha 6 meses de vida. Quando eu nasci, a minha mãe me doou para alguém, porque ela acreditava que o motivo do fracasso do relacionamento dela era o meu nascimento. Olha, e aí me doou para o impacto que isso gera. Me doou para um, que me doou para outro, me doou para outro. Fui parar na casa de uma família em Sertãozinho, né, interior de São Paulo. Foi ali que eu cresci, foi ali que eu desenvolvi as minhas relações pessoais, interpessoais, mas cresci sempre com essa dificuldade, primeiramente, de relacionamento e manter qualquer tipo de relacionamento, porque eu não acreditava que as pessoas permaneceriam. Eu sempre convivia com as pessoas acreditando que em algum momento elas iriam fugir, elas iriam embora, como meu pai fez. E eu não sabia o porquê que eu tinha esse sentimento, essas sensações. Sentimento de abandono, né? De abandono e de medo de ser abandonado o tempo inteiro. Sim. Então, para não ter que lidar com esse problema, com esse trauma, então é melhor nem se apegar. Então eu não desenvolvia relacionamento. Isso involuntário, involuntariamente. Sem saber. Involuntariamente. A raiz daquilo. E aí, automaticamente, eu desenvolvi também um bloqueio para desenvolver afeto. Não conseguia gostar de ninguém. Não conseguia gostar de uma namorada, não conseguia gostar de parentes, não conseguia gostar de ninguém. De nada e de ninguém. Então eu era uma pessoa extremamente fria. Até que isso vem para a consciência. Sim. E o dia em que isso veio para a consciência, eu falei, eu não sou meu pai. Porque o que estava acontecendo comigo? Estava me tornando a pessoa que eu mais odiava. Sim. Né? Que até então odiava, porque eu perdoei, né? Mas eu havia me tornado ele. Sim. Né? Não amava as pessoas, alguém se aproximava, se relacionava comigo, seja para amizade, qualquer tipo de relacionamento, automaticamente já abandonava essa pessoa. Eu era o meu pai. Sim, verdade. E aí, o dia em que eu perdoei, isso veio para a consciência, né? E isso no período da terapia, das análises, e aí eu criei responsabilidade. Falei, eu não sou e não quero ser esse cara. Né? Então eu parei de repetir o padrão que ele havia implantado em mim, né, de forma ofensiva e inofensiva ao mesmo tempo. Inofensiva porque a minha mãe, quando me teve, tinha 12 anos e ele também era um adolescente. Então ambos com medo. Né? E aí eu olhava para minha mãe, eu tinha ódio da minha mãe. Qual que era o problema? Por que ela fez isso? Ela tinha que ser mãe. Mas meu avô, né, que já faleceu, quando a minha mãe ficou grávida de mim, ele colocou ela para fora de casa, né, nos seus 12, 13 anos de idade, e ela arranjou um emprego, tinha que andar 5 quilômetros a pé
em troca de um prato de comida, não era nem de um salário. Então, automaticamente, ela me rejeitou, né, com todas as suas forças, né, e é compreensível isso hoje. Só que na época eu não conseguia compreender, até parar para ouvir o coração da minha mãe. Né? E hoje nós somos amigos, graças a Deus. Ressignificar isso, perdoar. Exato. Né? Mas aonde é que eu quero chegar? Eu quero chegar na ideia de que o passado, nós somos fruto deles. Né? Nós somos fruto do nosso passado, mas nós não precisamos nos tornar escravos do nosso passado. Vocês que estão assistindo aí agora, vocês estão olhando para um cara que tinha tudo para dar errado. Eu era um fracasso. Eu tinha tudo para não dar certo. Eu tinha todos os motivos para fazer tudo que é de ruim nesse mundo. Né? E eu decidi transformar a minha dor em remédio para curar pessoas. Show, cara. Né? Ao invés de abandonar, eu decidi abraçar. Ontem... O passado não te define, ele te ensina, né? Me define, isso me ensina. Ontem eu saí de casa 3h30 da manhã, fui pra... Quase que eu peguei você correndo, né? Você não contou que você acorda de madrugada aqui. É verdade, tem esse detalhe agora. Mais um pouquinho, 3h30 da manhã, porque eu fui fazer uma palestra na aldeia Chacriabá, na etnia Chacriabá, aldeia Riacho do Brejo. E quando, de manhã, foi para um público que geralmente eu não gosto de fazer. 5 a 12 anos de idade, porque é um público que não é difícil conter, né? Uma meninada e por incrível que pareça, 40 meninos, eles todos assim vidrados ali na palestra, e no final a diretora fala: alguém quer falar? Uma menininha de 8 anos de idade pega o microfone. Eu havia dado um abraço nela, ela falou: muito obrigado, porque esse abraço era o abraço que eu precisava. Do pai. Eu vi uma foto. Eu vi uma foto que você postou. Vai ver o corte, você vai ver o corte. A mãe, né, permitiu a gente filmar. Sensacional. Ela falou: meu pai me abandonou. Ele nos deixou. Tudo que eu queria era um abraço do meu pai, e esse abraço você me deu hoje. Caramba, então, cara. Eu não sei o que é ter um pai, mas hoje eu sou pai de 2 meninas. E não só delas, sou pai de toda uma geração na qual eu acabo encontrando dentro das escolas. Sim. Testemunho, por exemplo, do referência da escola, Guimarães Rosa, Projeto Jaíba NS2. Estava desenvolvendo um projeto lá de atendimento, né? Num teste a teste, pegava os alunos, ia para salas, falava com eles, identificava e trazia para conversar. E ali, enquanto a gente estava conversando, atendendo uma menina, aí eu desço, que lá tem o anexo de cima, eu desço, quando eu estou descendo, o Cauã. E o Cauã desce chorando, fala assim: cara, eu estava na sala e eu falei: hoje eu vou pular, porque eu não aguento mais viver. E aí ele contou abandono de mãe, abandono de pai, mas quando eu te vi, eu vi como uma esperança, porque eu lembrei de tudo aquilo que você tinha conversado com a gente dentro da sala. Então é sobre isso, é sobre o impacto, né? Você falou sobre memórias, e tudo aquilo que a memória ela ama dura para toda a eternidade. E aquele menino amou as palavras que foi falado para ele. Né? E no ápice da morte, de cometer um suicídio, ele se lembrou que ainda há esperança para quem está vivendo um fracasso emocional. É verdade. Quando a gente fala de esperança, e depois eu até, quando a médica me diagnosticou com TDAH, eu falei assim, que a forma de lidar com isso foi através da aceitação de Jesus como o único e suficiente Salvador. Uau. Que é a esperança, cara, que a gente carrega, e que isso é transformador. A gente fala muito de inteligência emocional, que é importante, dessa questão de ressignificar da memória, mas quando entra o fator espiritual, que está relacionado à nossa identidade, né? Quem somos, porque todos nós temos um vazio do tamanho de Deus. Só Ele preenche. Só Ele pode preencher. E é muito importante que, embora na escola, nas mensagens, não tenha essa questão religiosa e tudo mais, mas a gente vê que o que gera o maior impacto é a mensagem que Cristo nos deixou: amar o próximo como a ti mesmo. Exatamente. Então, quando a gente consegue nos amar, a gente consegue amar o próximo. Verdade. E eu falo, assim, se for para ter uma ordem na vida, né? Primeiro é Deus, acima de todas as coisas. Depois nós, quando eu falo nós, é questão de saúde, né? E depois família. Minha esposa até questionou, não é depois a família? Eu falei: não, depois, primeiro é ele, é Deus, depois eu,
Porque eu tenho que estar bem para cuidar da minha família. Senão não vai. Né? Então, é amar o próximo como a ti mesmo. Então, a gente tem que nos amar primeiro para a gente conseguir amar o próximo. E é isso que eu vejo que é essa mensagem que nós carregamos e que impacta vidas, né? O amor de Cristo, de Deus, que nos alcançou através do sacrifício de Cristo e que reforça a nossa identidade. E assim nós somos ativados para viver esse propósito de crescer e de contribuir para que outros cresçam. E é isso que eu vejo claramente no trabalho que você desenvolve e fico impactado ao saber dessa história, né, de abandono, de toda essa situação que você ressignificou e perdoou, né? O Sim. Perdão liberta. E eu vejo que é muito essa mensagem que você carrega também em relação ao perdoar, cara. A gente precisa perdoar para poder se libertar e conseguir realmente viver esse propósito. Hoje nas escolas nós carregamos literalmente essa mensagem sobre identidade, sobre reconciliação, literalmente pelo fato de que nós vivemos como se o hoje e o amanhã e o depois estivesse literalmente no nosso controle, como se a gente pudesse ter controle da semana que vem. Então eu sempre faço uma pergunta para os alunos: quem aqui ao regressar para casa vai poder ver a sua mãe ou ver o seu pai, ver os seus familiares? Aí 99% levanta a mão. Aí eu falo: mas quem te garante? Quem te garante que quando você chegar lá hoje, você vai abraçar sua mãe e ela vai estar lá para você? É porque nós vivemos assim, deixando sempre para amanhã o que tem que ser feito hoje, aqui e agora. Verdade. A gente vai sempre protelando: quando der eu faço. Aí depois, quando morre, queremos soltar balãozinhos brancos, levando flores, compõe poema, canta música, só que morto não vê. Verdade. Então faça isso em vida. O desafio para alunos, professores e pais, quando eu estou diante desses públicos, é fazer isso aqui agora. Vocês vão pegar o celular de vocês agora, você vai enviar uma mensagem, um torpedo, um pombo correio, não sei. Fala para quem cuida de você e para quem está no seu convívio, que você os ama, né? E essa tem sido a mensagem que a gente tem carregado. E tem dado muito certo. No final, alunos que pedem perdão para professor que pede perdão para aluno, mães que procuram a escola depois e falam assim: o que aconteceu aqui com o meu filho que chegou em casa e esse menino já não é mais o mesmo? Vocês fizeram uma lavagem cerebral nele, deram algum remédio, porque ele melhorou, sabe? Melhorou. Por quê? Porque nós levamos essa mensagem aonde nós temos que valorizar as pessoas que estão ao nosso lado. Verdade. Né? As pessoas que cuidam da gente. Então é muito estranho, porque hoje a ordem está invertida. Você trata os amiguinhos da rua, o cara da rua, ou o amigo do boteco bem, mas trata todo mundo dentro de casa mal. É verdade. Né? Mas se hoje eu estou falando para você o que eu falo dentro das palestras, você passar mal aqui agora, e você for levado para o hospital, o médico falar: vai ter que ficar 7 dias, quem é que vai te acompanhar? Tua mãe, cara. É o teu pai, a tua família, são eles que estarão lá quando ninguém mais quiser estar. Verdade. Sabe? Eles que te amarão quando você não tiver mais utilidade para as pessoas. Quando as pessoas ver que você não tem mais nada para lidar para eles, né? de reciprocidade. Né? E aí, quando você não tem mais nada para entregar, né? Aí você vai perceber que só ficarão de fato quem te ama. Quem ama. Verdade. Quem você é e não o que você tem. E já caminhando aqui para o final, eu quero agradecer, né, pela participação e também saber como as escolas podem te levar para poder palestrar, para poder compartilhar essa palavra que tem transformado, que tem impactado vidas, né? Você vai deixar também seu @, né, do seu perfil, para poder compartilhar, o pessoal que está acompanhando aqui, para poder seguir Jefferson, @Jefferson Lima Oficial. @Jefferson Lima Oficial. Isso. E aí já dá o recado, fala lá como que o pessoal faz para te contratar, para fazer essa palestra. E eu vou finalizar aqui também falando como é que faz para me contratar, né? Por favor. Eu vou facilitar, eu vou passar o @ para a equipe. Isso, para aparecer aqui, inclusive no QR Code, para colocar o QR Code aqui. Do Projeto School, porque lá na bio do Projeto School tem o WhatsApp da secretária.
e aí você vai entrar em contato, ela vai te falar tudo que você precisa para a gente poder estar aí. Mas fique tranquilo, porque é muito simples, descomplicado. Às vezes a gente vai e a gente nem cobra, para te falar a real. Assim, uma das coisas que nós caminhamos como princípio de vida é que nós não fazemos isso por dinheiro, nós fazemos literalmente por propósito. É algo que eu amo fazer e, de fato, às vezes eu pago para fazer, né? E eu só quero aqui só abrir um parênteses aqui só para falar algo. Eu sei que está finalizando, não sei se vai colocar isso antes ou depois. Sim. Mas fiquem atentos às oportunidades que a vida trazem para vocês. Seja através de uma conversa, de um simples café, mas talvez uma só palavra pode mudar a sua vida. Tempos atrás eu pedi para tomar um café com o Dr. Ricardo. E eu sou um cara muito compulsivo também naquilo que eu faço. Então, às vezes eu vou pro TikTok postar um vídeo, eu fico 2 horas, ficava, né, 2, 3 horas vendo vídeo em vez de postar. 3 horas depois eu me lembrava, cadê o vídeo que eu não postei? Já passou até do horário. E aí um dia, conversando com ele falou, tava conversando com fulana, e eu falei pra fulana, ao invés de você consumir, por que que você não produz e cria conteúdo para outras pessoas consumir? E eu saí dali, ele nem sabia, né? Depois que eu relatei pra ele, eu saí dali pensativo. Falei, cara, eu estou consumindo. Eu preciso ser mais útil. E começamos a criar conteúdo. E esses conteúdos ficou viral. E aí o negócio explodiu. E hoje um projeto que era um negocinho pequeno criou uma proporção tão grande em um curto, né, período de tempo. E eu quero te agradecer por isso. Tamo junto. Por aquele café. Olha que bacana. Muito obrigado. E fiquem atentos às oportunidades que a vida traz para vocês. Verdade, verdade. Quando a gente fala isso, e eu aprendi nesse movimento das redes sociais, se você está na rede social e se você não compartilha, se você não se dispõe a transformar vidas, você é um produto do algoritmo que fica de um lado para o outro. Então, quando você começa a produzir e quando você começa a impactar vidas, essas pessoas são alcançadas. E eu não estou falando de vendas, né? Não estou falando de vender. Eu estou falando de compartilhar e isso vai gerar transformação de vidas e vai gerar repercussão, né? Então, foi isso que aconteceu. E é o que eu faço aqui também nas redes sociais. Eu incentivo minha esposa a fazer, incentivo todo mundo a fazer, que isso vai gerar transformação e, consequentemente, monetização. Né? Porque esse trabalho que você faz é um trabalho de alto valor e as pessoas pagam por isso. Sim. Porque gera transformação. É igual na advocacia. A advocacia é uma atividade que recebe honorários, e quando a gente fala de honorários está relacionado à honra, né? Então, quando a pessoa vai pagar um advogado, ela está honrando o advogado pelo empenho naquela atividade que transformou a vida da pessoa. E nós fazemos isso no previdenciário. Quantas pessoas chegam realmente afetadas e prejudicadas por violação de direito, um direito previdenciário que tem e que não foi reconhecido, né, pelos órgãos competentes, como é o caso do INSS, e aí nós vamos intervir para garantir aquele direito. Pessoas que recebem benefício, recebem 1, 2 salários, aí vem os bancos e com esses abusos, né, no caso o banco vai bater meta e só vai passando a mão no dinheiro da pessoa e daqui a pouco a pessoa não está recebendo quase nada. E aí nós entramos com esse propósito de libertar essas pessoas dessa escravidão bancária. Então, quando a gente entende isso, essa questão do propósito, aí o jogo vira, né? Então, a gente passa a não ir pela ideia de valor, de monetização, de venda, e pensa primeiro na transformação. E o resultado financeiro é consequência, né? Então, para finalizar aqui, essa mensagem que nós queremos deixar sobre a importância de desenvolver inteligência emocional, de ressignificar, né, de romper com as crenças limitantes que nos impedem de alcançar melhores resultados, né, na vida, seja na escola, né, seja nos negócios. Então a gente precisa realmente investir em inteligência emocional. Então, quero aqui agradecer mais uma vez, Jefferson, pelo convite, ou por aceitar o convite. Agradecer a produção aqui, Harley, Flávio,
né, esse tempo que nós ficamos aqui. Você que ficou até o final, queremos te agradecer, esperamos ter ajudado aqui a transformar a sua vida com essa mensagem, né, para que você reflita e entenda a importância de desenvolver essa inteligência emocional. E continuem ligados aqui no Paulinelli Podcast, vem novos episódios por aí também, novos convidados, novos assuntos, que o nosso objetivo realmente é impactar vidas através da mensagem, através daquilo que nós fazemos. Então, para finalizar aí, últimas palavras e a gente já finaliza. Agradeço de coração pelo convite, pela oportunidade de poder servir vocês hoje aqui, não somente a toda a equipe que aqui se encontra, mas todos vocês que estão nas casas, nos lares de vocês agora. Obrigado por permanecer até o final. E lembre-se sempre, a vida só vale a pena ser vivida quando vivemos por outro ou para outro alguém. Uma vida fora disso é uma vida vazia. Então aproveita a única oportunidade que você tem para viver e sirva. Gratidão. Valeu, meu amigo. Tamo junto. Que Deus abençoe. Valeu. Forte abraço. Até o próximo Paulinelli Podcast. Já segue aí o perfil @Paulinelli Advogados, @Ricardo.Paulinelli e continue nos acompanhando aqui. Forte abraço e até o próximo Paulinelli Podcast.